no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Nós estamos falando aqui às quartas-feiras, terminando essa série de mensagens sobre uma vida contagiante, sobre uma fé contagiante. Uma fé contagiante, ou alguém que tem fé contagiante, é alguém que não vive olhando apenas para os seus problemas. Todos nós temos problemas. O desafio é não focar apenas nos problemas, porque quando nós focamos muito nos problemas, nós deixamos de seguir a própria vida ou de deixar Deus conduzir a nossa vida para o melhor que Ele tem. Nós temos algumas promessas de Deus na nossa vida e nós precisamos confiar que Ele sabe o melhor, ou sabe o que faz em todo o tempo. Hoje eu ouvi uma frase interessante, que quando o professor dá o teste ou dá a prova, o professor fica falando. Quem está estudando ainda sabe. O professor fala quando? Na aula, né? Ele fala, ele ensina, ele explica, e aí chega o momento de fazer o quê? A prova. No momento da prova, você já viu algum professor falando? Ele se cala, fica em silêncio, e os alunos então vão passar no teste ou na prova. Muitas vezes o nosso Deus está em silêncio porque Ele está deixando você fazer a prova. Você quer que Ele fale, mas é o tempo de você ser testado. Quando a gente está sendo testado, Deus fala muito pouco. Cabe a nós então, se nós vamos perseverar ou vamos desanimar. Lucas 24, versículo 13 a 35, fala sobre dois discípulos que estavam olhando para os problemas e esqueceram de olhar para Cristo. Acompanhe aí na sua Bíblia, você que pode. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Versículo 14, alguém lê para mim aí, bem forte. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Outro leu 15. Aconteceu 16, outro. os seus olhos, porém, estavam como impedidos de te reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam de dizer. Um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Outro irmão leu 20, por gentileza. E como os principais sacerdotes e os novos príncipes o entregaram à condenação de morte
21, outro. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao fundo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Versículo 28, vamos ler todos juntos. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. 29 diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. 31, vamos ler? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? 33, irmãos. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35, vamos ler todos juntos para fechar? Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho, põe a mão sobre o seu coração. Porque você está aqui uma noite dessa, um tempo desse, certamente não vai ser vã a sua vinda aqui, se o seu coração estiver aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Então pede a Deus para acrescentar algo da sua palavra, da sua vida no seu coração. Pai, que toda atenção, toda atenção nossa esteja voltada para o Senhor. Que o coração, a mente, os ouvidos estejam abertos, que queremos aprender mais de Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, por cada irmão e irmã aqui. Em nome do Senhor oramos. Amém. 2 discípulos tinham um problema sério, irmãos. Eles estavam pensando que Jesus Cristo havia morrido de uma vez por todas. Durante alguns anos, aqueles discípulos seguiram a Cristo, imaginando que Jesus fosse aquele que viesse implantar um novo governo em Israel. E aquele que foi o Mestre, o Senhor, que andou com eles, em quem eles depositaram toda a sua esperança, expectativa, havia sido preso, torturado e morto. Homens frustrados, e aqueles que vivem a frustração parece que não tem mais horizonte. Eles são apoderados por um sentimento de derrota. Então eles resolvem deixar Jerusalém e ir de volta para Emaús. Vão andando os dois. Versículo 13, deixa sua Bíblia aberta. Pode passar bem aí. Pode ir. Isso.
Naquele mesmo dia, estão acompanhando aí, versículo 13? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros ou 60 estádios. 11 quilômetros é uma caminhada boa, não? E eles iam andando e conversando a respeito de quê? De quê, irmãos? Versículo 14. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido ou sucedido. O que era? A morte de Cristo. A decepção, a frustração. A caminhada parecia que ficava mais pesarosa ainda. Você já reparou, quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, ou a gente enfrenta uma crise, ou a gente passa por um aperto, tudo na nossa vida parece que gira em torno daquele problema. Você tenta até esquecer, mas não consegue. Então, por mais que aqueles homens tentassem conversar sobre outros assuntos, eles não conseguiam, porque os olhos deles estavam focados na derrota, estavam focados no problema. Não é assim muitas vezes conosco? Nós não olhamos para as coisas boas, mas as coisas ruins roubam a nossa atenção. E aí tudo que você vai falar, você se remete àquele assunto. Você parece um piano de uma nota só. Já viu? Você toda vez está com esse mesmo assunto na sua boca. Você anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, mas de vez em quando você está voltando batendo nessa mesma tecla, como disse alguém. E aí sabe o que a sua vida vai ficando? A sua vida vai entrando numa roda, que você vai andando em círculos, e você nunca acha a solução. Quem está entendendo o que eu estou falando até agora? Levanta a mão. Você precisa prestar atenção nisso. Porque um autor desses nossos dias disse que isso é o ciclo da ferida. Você está sempre naquela roda que vai, vem, vai, vem, e você nunca consegue se libertar daquele assunto, nem daquele problema. E quanto mais você fica nesse movimento, pior você vai ficando. Isso não melhora em nada. Você só vai aumentando a ferida no seu coração. E vai se tornando uma pessoa cada dia mais frustrada. Quem quer viver uma vida frustrada aqui? Tem alguém? Então você precisa se libertar de alguns círculos que estão prendendo a sua vida. Alguns problemas que estão roubando todas as suas energias e toda a sua atenção. Eles andaram 11 quilômetros, mas o assunto era o mesmo. Então uma vida ou uma fé contagiante, pode passar. Para que você viva a vida contagiante, você precisa ter uma fé contagiante. E a fé contagiante, ela é marcada por algumas coisas que a gente aprende a não fazer, baseado na história que nós acabamos de ler. Primeira coisa, se você quiser ter uma fé contagiante, você precisa manter a convicção da presença de Jesus na sua vida. Vamos falar juntos? Mantenha a convicção da presença de Jesus. O que aconteceu com aqueles 2 homens? Eles iam andando de Jerusalém para Emaús, falando dos problemas,
falando da morte de Jesus, e surpreendentemente uma pessoa alcança aqueles dois homens e passa a caminhar com eles. Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa, irmãos? Por que eles não reconheceram que era Jesus? Será que Jesus estava tão diferente assim? Ou será que eles estavam tão focados no problema que eles esqueceram que Jesus Cristo tinha prometido estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos? Não é apenas uma presença espiritual, a presença física, a presença real, o próprio Cristo apareceu ali naquela caminhada. Versículo 15, acompanha aí. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a quê? A caminhar com eles. Mas os olhos deles foram o quê? Impedidos de reconhecê-los. Esses versos dizem que enquanto conversavam e discutiam, Jesus chega perto dele. Em outra versão diz assim: havia alguma coisa nos olhos deles que não estavam deixando que eles reconhecessem que era Jesus que se aproximou. Muitas vezes nós sentimos que Cristo está longe de nós. Quem aqui já passou ou está passando por uma temporada que acha que Jesus não está tão perto da sua vida? Se você já passou ou está passando, levanta a mão. Você pensa que Jesus não está nem aí para você. Mas existe uma promessa, Mateus 28, 20, está aí. Vamos ler todos juntos? E eu estarei... Espera aí um pouquinho. Vamos falar de novo? E eu estarei de vez em quando... Sempre. Mesmo aquele dia que você não estiver sentindo nem vendo. Porque é uma promessa. O que diz? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê nessa promessa ou não? Amém. Então, se você crê nessa promessa, meu irmão, você precisa manter a convicção da promessa, mesmo nos piores dias da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua existência, nos dias que você tenha grandes problemas ou grandes perseguições e lutas, você vai poder dizer: eu creio que Jesus está presente na minha vida. E quando você mantém essa presença ou mantém essa fé da presença de Jesus na sua vida, você vai ter uma fé inabalável. A fé contagiante é a fé que crê sempre na presença de Jesus. Mesmo quando você não sinta essa presença, Jesus está presente na sua vida. Amém? Segundo lugar, você precisa manter a alegria acima das decepções da vida. Versículo 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e o rosto deles estava o quê, irmãos? Pararam e eles estavam entristecidos. Quando achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, sabe o que acontece? Você perde a paz, você perde a alegria, você começa a caminhar, mas você está caminhando de uma maneira entristecida.
E a Bíblia diz que o coração alegre, mas o coração triste. Se o coração alegre faz o rosto ficar bonito, o coração triste faz o quê? O rosto fica feio, o rosto fica amargurado. Você sabe o que é uma pessoa amargurada e o que é uma pessoa alegre. Estava falando isso a respeito de uma pessoa esses dias. Só olhar para o rosto dessa pessoa, a gente vê que o coração dela foi transformado, porque a gente viu ela de um jeito e agora está vendo ela de um outro jeito. Isso é o que? É a ação do Senhor no coração da pessoa. O rosto reflete aquilo que o coração está passando. O rosto se abate e entra a tristeza. Pastor, eu não consigo ficar rindo o tempo todo. Nem eu quero que você ria o tempo todo. Porque tem tempo, e a própria Bíblia diz isso, tempo de chorar e tempo de rir. Ninguém vai rir o tempo todo. Ninguém vai viver o tempo todo em estado de alegria, porque nós passamos tempos de dificuldade. Mas o desafio é manter a alegria, volto 2, manter a alegria acima das decepções. É não deixar, se você tem uma balança entre alegria e tristeza, entre dificuldade e alegria, é nunca deixar que as coisas tristes e difíceis da vida sejam maiores do que a alegria do Senhor no seu coração. Amém? Só Deus pode fazer isso. Manter a alegria, apesar das dificuldades. Isso é fé. Você está rindo por quê, irmão? Porque você não tem problema nenhum? Não. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Você está rindo por quê? Porque você nunca ficou doente? Não. Porque Ele está presente todos os dias da minha vida. Você está rindo por quê? Você está passando por tantas dificuldades. Onde é que você encontra motivo ainda para sorrir? Na certeza e na convicção de que Deus está presente na minha vida. Por isso, meu irmão, não aceite que nada venha roubar a alegria do Senhor na sua vida. A própria Escritura diz o quê? Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não deixa que nada roube e você se torne uma pessoa entristecida e amargurada, azedo. Aí você diz assim: não, pastor, porque eu tenho transtorno bipolar. Não, você tem pecado na sua vida. Um dia você está bem, outro dia você está mal, um dia você está bem, um dia você está mal. Pede a Deus para te dar um equilíbrio. Tem dias difíceis? Tem. Tem dia que a gente chora? Tem. Mas a alegria sempre tem que ser a constante na nossa vida. E não uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida azeda, uma vida sem a presença de Jesus. Porque se o ímpio olha para você, que é um cristão amargurado, e diz assim: ter Jesus é viver com essa cara, eu não quero esse Jesus nunca na vida. É ou não é? Agora eles precisam ver o brilho do Senhor no nosso rosto, a alegria do Senhor na nossa vida. Aí eles vão ver, tem alguma coisa diferente. É Jesus, e eu quero também isso para mim. Terceiro lugar, irmãos, mantenha a visão clara de quem é Jesus. Versículo 19. E ele lhes perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão que? Profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Eles acharam que Jesus era um profeta.
Eles acharam que Jesus era um operador de milagres. Jesus não era apenas um profeta, não era apenas um operador de milagres, não era apenas um grande pregador, nem um grande mestre das Escrituras. No versículo 21, olha a expectativa desses homens sendo frustrada. Ele diz o quê? Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles acharam que Jesus Cristo era um líder político, revolucionário. E como Jesus havia morrido, entrou no coração deles uma grande desconfiança, porque não perceberam a presença de Jesus ali, porque perderam a paz. E quando você começa a olhar para Jesus e não perceber em Jesus Cristo quem de fato Ele é, você começa a perder a certeza das coisas. E a grande pergunta para nós nessa noite é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Faz essa pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Léo? Quem é Jesus para você? Jesus é o quê? Salvador. Quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Quem é Jesus para você? É o quê? O amparo. Quem é Jesus para você? Amigo. Onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, poderoso. Se você começar a olhar para as circunstâncias, você começa a esquecer quem é Jesus. Olha para o Senhor. E sabe o que acontece quando você começa a esquecer quem é Jesus na sua vida? Você começa a perder a fé. E logo você pode morrer espiritualmente. Não perca a visão de quem é Jesus e o que Ele pode fazer, o que Ele fez. O quarto ponto diz assim: cuide para que a fé não dê lugar ao ceticismo. Eles até ouviram falar da ressurreição, o versículo 24 fala isso. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Eles ouviram falar que Jesus ressuscitou e agora o próprio Cristo ressurreto estava do lado deles. Mas mesmo assim eles continuavam não acreditando. Se você não cuidar, a sua fé vai dando lugar à dúvida e você vai ficando um cristão incrédulo. Será que é isso que Deus tem para nós? Há 3 dias atrás eles acreditavam que Jesus era o profeta, o varão, aquele que viria resgatar Israel, isso e aquilo, mas agora eles já não acreditavam mais em nada. Como é que pode um cristão hoje estar bem, estar firme na fé, amanhã ele já está lá caído e já não acredita mais em nada? Como é que pode a pessoa ser tão instável, não ter uma vida estabilizada? Ela um dia acredita, outro dia não acredita. Um dia é o crente mais fervoroso, outro dia é o crente mais incrédulo que existe. Um tempo da sua vida você pagava o preço, fazia, acontecia, e agora você parece que deixou de acreditar naquilo que a palavra de Deus ensina.
Eu conheci um casal que a mulher orou 20 anos para o marido se converter. O dia que o miserável converteu, ela saiu da igreja. O que é isso, gente? Porque ela não acreditava na conversão do próprio marido. O homem já é até falecido hoje. Mas ela jura dizendo: eu não podia acreditar que depois de tudo que esse miserável me fez, ele pudesse ter uma nova vida. É a famosa cristã ateia ou cristão ateu. Ele crê, ele diz que crê, mas na verdade não crê. O que aconteceu, irmão, na sua jornada, que vai transformando você em um crente que não tem mais fé, que já não acredita que Deus responde às orações? Não permita que as dúvidas de outros roubem a sua fé. Muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida delas. E aí você acha, Jesus fez na vida dele, mas não pode fazer na minha. Jesus transformou aquela família, mas não pode transformar a minha família. Jesus transformou o filho de fulano, mas não pode transformar o meu. Jesus salvou o casamento ali, mas o meu não pode. Você crê ou não crê? Quando vê um irmão aqui na frente dar um testemunho, o que vai no seu coração? Você diz assim: amanhã está no mundo. Levanta um jovem aqui, dá um testemunho que Deus fez. Quero ver até que ponto isso vai durar. Isso é o crente incrédulo. Às vezes é pior do que o incrédulo. Incrédulo, né? Incrédulo de verdade, autêntico. Você não crê. Você olha e diz assim: isso é tudo fogo de palha, daqui a pouco acaba. Isso é só um momento que a nossa igreja está vivendo. Daqui a pouco nós vamos voltar a ser tudo que era antes. Sai para lá, olho ruim, cabeça de bagre. Você olha, e a cada dia nós temos visto os testemunhos da bênção de Deus, das transformações do Senhor. E às vezes as pessoas duvidam até da pregação da palavra de Deus. E assim, isso aí na minha vida, difícil de acontecer. Cuide para que a incredulidade não entre no seu coração. Amém? E por último, irmão, mantenha a fé na palavra acima das circunstâncias. Versículo 25 diz: então Jesus lhes disse: depois de tudo, como vocês demoraram para entender e crer em tudo que os profetas disseram. Quem estava falando com eles ali? Jesus. Mas naquele momento eles não o reconheciam. Jesus falou: olha, a palavra de Deus ensina que tudo isso precisava acontecer, eu precisava morrer. É como se ele estivesse quase dizendo: tudo que o Velho Testamento dizia se cumpriu, e eu estou aqui, olha, eu estou vivo, eu ressuscitei. Mas mesmo assim eles não acreditavam, porque as circunstâncias da vida estavam fazendo eles descrerem da palavra de Deus. Os problemas estavam fazendo se tornando maiores do que a fé que eles tinham naquilo que a palavra de Deus afirma. Você tem que crer naquilo que você lê nesse livro, porque esse livro é a palavra de Deus. Se você está lendo esse livro e não crê que esse livro pode transformar a sua vida, você está perdendo tempo. Jesus falou que era a própria palavra que testificava, e se a palavra testificava, a palavra estava se cumprindo.
Eu vi um homem perguntar: pastor, o senhor crê de verdade que Jonas foi engolido por um peixe e passou 3 dias vivo dentro da barriga do peixe? E o pastor respondeu: o que diz a Bíblia, irmão? O que diz a Bíblia? A Bíblia fala o que sobre Jonas? Que ele foi engolido pela peixe, passou 3 dias e sobreviveu. A Bíblia não diz isso? Então como é que eu posso ter dúvida? E o pastor disse mais: se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também ia acreditar. Não há espaço para dúvidas naquilo que a palavra de Deus afirma. Você tem buscado essa palavra? Você crê que a Bíblia tem soluções para os seus problemas? Crê ou não crê? Amém? Tem só 2 ou 3 irmãos aí vivos, eu acho. Crê ou não crê? Amém? Devemos crer que a Bíblia pode fazer a diferença na nossa vida. Devemos crer porque aconteceu, mas sobretudo devemos crer porque a Bíblia fala que aconteceu. Se a Bíblia fala que aconteceu, eu creio. Você precisa, irmão, manter a sua fé, a sua esperança e a sua convicção naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra prometeu, eu creio que vai se cumprir. Se a palavra está me garantindo, eu estou firme, eu estou convicto. Eu quero manter a minha paixão, a minha centralidade, a minha fé naquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Não abra espaço no seu coração para dúvidas. Pastor, mas todas as circunstâncias estão dizendo o contrário. Mas o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz, irmão, mantenha a sua fé e a sua esperança. Uma hora essa palavra se torna realidade na sua vida. É por isso que nós temos que orar. E é por isso que nós temos que ler a Escritura e sermos cada dia mais conhecedores da palavra de Deus. A palavra é o alimento, a palavra é o alicerce. Jesus não falou nada com eles a não ser explicar o Antigo Testamento. Jesus não falou: olha, sou eu que estou aqui. Não. Jesus disse assim: o que diz a Escritura? A Escritura não diz isso, e foi falando o que? Da palavra. Como é que a palavra e Cristo estão entranhadas de maneira tão poderosa? Porque quando o diabo vem tentar Jesus, o que Jesus usou para combater o diabo? A palavra. Quando Jesus quer explicar alguma coisa a respeito dele mesmo para os discípulos de Emaús, o que ele usa? A palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar sempre na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Nós estamos repetindo a filosofia do mundo, esquecendo da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que possamos ser cada dia crentes, com a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. A cada dia alicerçado naquilo que a Escritura diz. Se a Bíblia diz, eu creio. Você não pode fazer igual a dona que orou dizendo: Senhor, como está escrito na sua palavra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O pastor disse: irmã, acho que você está enganado, isso aí não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia, pastor? Gente, isso é um absurdo, um negócio desse não está escrito na Bíblia. Vamos providenciar para que seja escrito, porque isso é uma verdade muito absoluta. Irmãos,
Nós temos que andar agarrado na palavra de Deus, para você não sair por aí falando bobagem, nem pensando bobagem. O que a Bíblia diz? O que essa história da Bíblia quer dizer? Vai falar o meu coração. O que esse salmo vai me edificar? Vai para a palavra. Alicerça a sua vida na palavra. Encha a sua mente da palavra de Deus, que você vai ter fé para vencer toda e qualquer barreira e circunstância. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.